Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que está assistindo agora, rolando o YouTube e viu o meu canal, se encontrou com o meu canal aqui no YouTube, convido você a se inscrever, é só ativar essa janelinha aqui, não custa nada, é rapidinho, você vai estar me ajudando muito aqui na plataforma. Compartilha, deixa o seu comentário, o que você acha dos vídeos que eu posto aqui. Para mim é muito importante, tá? Gostaria muito de ver a sua presença interagindo comigo aqui sempre. Para mim é uma alegria enorme. Obrigado a todos os novos inscritos, todos aqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado mesmo e tamo junto e vai Corinthians, né? Quero trazer uma notícia aqui para vocês, nada agradável para o Corinthians, para o corintiano, né? Para o corintiano, né? Uma notícia assim, que pode ter certeza, não me pegou de surpresa, não me pegou de surpresa, é uma notícia que eu já venho pensando que essa notícia, uma hora ou outra, ela ia estourar nas redes sociais. Eu sempre, depois que eu vi o futebol do Gabriel Moscardi e do Murilo, eu sempre achei que esses dois jogadores não terminam o ano no Corinthians. Não terminam. Pode até ser que eles não vá para a Europa agora, nessa janela que ainda está aberta para a Europa. Primeiro, antes de falar da notícia, eu só gostaria de entender esse raio dessa janela de abertura que para a Europa, para a Ásia, né? Essa janela está aberta. Os árabes, com o dinheiro que tem, pode contratar jogadores que quiser, pode vir aqui no Brasil e buscar jogadores. Buscaram o Roger Guedes e buscaram o Adson e o Corinthians não pode contratar. Mas mesmo que no Corinthians, se janela tivesse aberta, essa tranqueira desse presidente do Corinthians não iria contratar ninguém. Mas voltando à janela, a janela é injusta, porque para a Europa, para a Ásia, para a Arábia, está toda a janela aberta. E aqui para nós a janela está fechada. Ou seja, eles podem vir aqui contratar o jogador que eles quiserem e nós não podemos repor as peças, porque a janela nossa está fechada. Uma porcaria de uma janela que essa FIFA, que também é outro órgão, outra entidade que não vale nada, tá? Não vale nada. Deveria ser uma janela igual para todos, na mesma abertura, no mesmo dia que abre aqui no Brasil, abre para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia e para todo mundo. E no dia que fechar aqui no Brasil, fecha para todo mundo também. Deveria ser padronizado. Padronizado. É isso que deveria ser. Não essa bagunça que fecha aqui no Brasil, você não pode contratar, mas eles vêm aqui e pegam todos os jogadores nossos. É um absurdo isso. Eu não concordo com isso, eu gostaria de que você desse também a sua opinião com relação a essa janela horrível. Uma janela desgraçada de ruim para os brasileiros, né? Apesar que mesmo que tivesse aberta, o Corinthians não iria contratar ninguém, porque esse presidente do Corinthians só pensa em vender, só pensa em fazer dinheiro, só pensa em lucrar. Como ele mesmo diz que o maior título dele não seria levantar troféus, o maior título dele seria sanar a dívida do clube. Ele já está no finalzinho de mandato dele, o Corinthians deve a mesma coisa e já foi anunciado o primeiro semestre do Corinthians desse ano 2023, um rombo de quase 40 milhões de reais. Está no site do Globoesporte.com. Quem quiser é só entrar lá e ver, né? E agora ele vem falar que o maior título dele é sanar a dívida do clube, com um rombo só no primeiro semestre desse ano de quase 40 milhões? Eu quero ver no final do mandato dele, ele ter a coragem de vir a público e dizer, não ganhei título, mas eu limpei a dívida do clube, eu zerei a dívida do clube. Eu serei o primeiro a dar a cara a tapa. Serei o primeiro a vir aqui em público e pedir perdão para ele, se ele fizer isso. Só que eu tenho certeza que ele não vai fazer, porque a dívida do Corinthians só aumenta, e o Corinthians só vendendo joias. As joias da casa, as joias do terrão, sendo vendido, e o Corinthians cada vez mais na draga. Aí tem uns torcedores de plantão que desce o cacete no Luxemburgo, porque o Luxemburgo escala mal, o Luxemburgo não tem isso. Desculpa, mas é demais, né? Colocar a culpa no Luxemburgo, se o Corinthians está onde está, graças a ele. Porque se dependesse
tranqueira dessa diretoria do Corinthians, o Corinthians estava fadado a ir para a segunda divisão esse ano. Só não está na zona de rebaixamento graças ao Luxemburgo, que foi ele que descobriu o Moscardo. O Murilo já veio, mas quem está dando oportunidades e quem está lapidando o Murilo é ele. Tá? E tem alguns torcedores de plantão, principalmente aqueles que têm canais de esporte e que são com milhares de seguidores, porque eu assisto o canal desses caras. Esses caras falam que Vanderlei não entende nada de futebol. É vocês que não entendem nada de futebol. É vocês que são cegos, que não estão olhando onde o Corinthians está chegando. Graças ao Vanderlei Luxemburgo que está botando ordem na casa. Como que estava o Corinthians antes dele e como está o Corinthians hoje? É só olhar. É só olhar que vocês vão ver. Que se o Corinthians está assim, é graças ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Porque se dependesse dessa diretoria do Corinthians, repito, estaria na zona de rebaixamento. Não estaria nem na Sul-Americana. Nem na Sul-Americana. Mas não, vamos descer o cacete no Luxemburgo. Até parece que ganham dinheiro da diretoria para poder falar mal, não da diretoria, mas para falar mal do técnico. Alguém tem que ser pegado para Cristo nesse momento, né? E com certeza está sendo o Vanderlei Luxemburgo. É uma vergonha o que essa diretoria do Corinthians está fazendo. Quero só ver no final do ano o que é que vai acontecer com o Corinthians. E vou vir aqui falar com vocês. Eu vou esperar o final do ano para o Duílio vir a público e falar: zerei a dívida do clube. Eu vou fazer um vídeo na hora pedindo perdão para ele. Tranquilamente eu vou fazer esse vídeo. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Ele vai sair com a maior cara lavada e vai ficar na história como o pior presidente do Corinthians. Até o momento, porque se esse André Negão, ele será o pior presidente do Corinthians. Mas eu tenho fé em Deus que esse André Negão não vai ganhar do Augusto Melo. O Augusto Melo, fé em Deus, vai ganhar essa eleição. O Augusto Melo é um gênio? Não conheço. Mas pelas entrevistas de ambos os candidatos, dá para se notar que o Augusto Melo tem muito mais clareza, muito mais facilidade em falar dos seus projetos, coisa que o André Negão não sabe. Coisa que ele vem se arrastando com essa chapa Renovação e Transparência que colocou o Corinthians com dívida de quase R$1 bilhão. Essa chapa aí que está querendo ganhar de novo. E nós temos que combater essa chapa. Porque essa chapa Renovação e Transparência, hoje, no comando do Duílio, está vendendo o Gabriel Moscardo para a Europa e também o Murilo. Esses dois jogadores não ficam até o final do ano no Corinthians. O Gabriel Moscardo está sendo monitorado pelo Manchester United e o Manchester City. Os dois estão monitorando o Gabriel Moscardo para levá-lo para a Europa e mais precisamente para a Inglaterra, ok? Gabriel Moscardo vai para a Inglaterra. O menino tem 17 anos, se eu não me engano, é o mês que vem, ou daqui a 2 meses ele completa 18 anos, poderá o ano que vem já estar jogando na Inglaterra. E podem ter certeza, ele não fica no Corinthians, porque essa diretoria quer dinheiro, porque ela sabe que vai ser o último mandato deles. E aí eu vejo, onde que tem que fazer uma CPI urgente no clube? Porque esses caras estão acabando com o clube e ninguém faz nada. Outro jogador que está que está na mira de um clube da Inglaterra é o Murilo. O Murilo também vai para a Inglaterra. Já tem time monitorando o Murilo e vai levá-lo para a Inglaterra. Pode ter certeza disso. Esses dois jogadores não ficam no Corinthians. Eles vão preencher a lista de jogadores que já foram. Murilo, Gabriel Moscardo, o Adson, que já foi, o Pedro, que vai para o Zenit, que eu não sei o que o Pedro está fazendo no Corinthians, porque para mim jogador que é vendido tem que ir embora, não pode ficar no clube, corre risco dele se machucar no clube, corre risco de até dar problema na negociação dele. Na minha opinião, vendeu, tem que ir embora. Então seja, Gabriel Moscardo, Murilo, o Pedro, o Adson, Duqueiroz, quem mais que já foi? Mantuan, né? Robert Renan. Só esse ano vão ser 7 jogadores, incluindo o Gabriel Moscardo e o Murilo. 7 jogadores sendo joias do Corinthians. Imagina esses 7 jogadores hoje no Corinthians.
Coloca na sua cabeça. Não estou nem falando de Roger Guedes. Estou falando só das joias da casa. Murilo, Gabriel Moscardo, Mantuan, Duqueiroz, Robert Renan, Adson e o Pedro. 7 jogadores. Esses 7 jogadores no Corinthians hoje. Mas os demais que tem ali, o Corinthians seria outro. Com as joias da casa, que todas foram vendidas, sucateados. E agora está sobrando só o Gabriel Moscardo e o Murilo, que já está quase que definido que os dois vão embora. E o Corinthians vai ficar sem esses 2 jogadores. Eles querem entregar a presidência para o Augusto Melo, mas lá embaixo, lá na lama. Quanto mais na lama tiver, eles vão falar depois que ele não conseguiu fazer um bom mandato para eles poderem votar na próxima eleição. É isso que eles estão querendo fazer. Isso não é amar o Corinthians. Isso não é amor ao clube, é amor ao bolso de cada um deles. Amor à ganância. Eu tenho que falar isso para vocês porque esses vídeos têm que chegar nos conselheiros, aqueles que votam. Infelizmente, nós não temos direito a voto. Porque se nós tivéssemos direito a voto, eles nunca seriam eleitos no Corinthians. Eles já estariam sido escorraçados do Corinthians. Todos eles. E um apelo que eu faço a vocês que estão me assistindo. Temos que votar no Augusto Melo. Ajudar. Votar não. Ajudar o Augusto Melo. Fazer propaganda do Augusto Melo. Porque não podemos deixar essa chapa Renovação e Transparência continuar no poder. Que eles estão se perpetuando e estão afundando o Corinthians cada vez mais. E não podemos aceitar isso. É um vídeo assim de desabafo, mas é uma notícia que me pegou de surpresa. Os dois estão... De surpresa nem tanto, que eu falei lá no início. Eu já esperava isso. E os dois estão na mira de times da Inglaterra e os dois vão acabar indo embora do Corinthians. Pode ter certeza disso. Depois vocês me cobram, tá bom? Tamo junto. Vai, Corinthians!